Um misterioso poço foi encontrado em 2011 na República da Cabárdia-Balcária. Com uma estrutura peculiar e de profundidade final desconhecida, o poço atraiu a atenção de inúmeros pesquisadores que se empenharam em tentar desvendarem os mistérios de sua construção. Aparentemente, não parecia ser um poço de formação natural, mas sim uma mega estrutura pré-histórica, construída por antigas civilizações. Isso intrigou bastante os pesquisadores, pois demonstrava a utilização de tecnologia avançada para sua construção. Além disso, algumas lendas acerca da existência do poço levam a uma estranha ligação com o nazismo e a raça ariana. Por isso, esse poço, com mais de 36 metros de profundidade, passagens estreitas e cheio de enigmas, foi alvo de várias pesquisas e lendas. Hoje vou te mostrar a história do intrigante Poço de Cara Hora e seus mistérios. O Poço de Cara Hora. A região remota na República da Cabárdia-Balcária, localizada no Cáucaso Russo, é um lugar de montanhas imponentes e natureza selvagem. No entanto, em 2011, Artur Zemukov, um espeleólogo russo que se dedica ao estudo científico e à exploração de cavernas, fez uma descoberta surpreendente no pico da montanha Cara Hora, que destruiria completamente a nossa compreensão da história humana antiga. Na montanha, ele encontrou um poço profundo, estreito e vertical, aparentemente engolido pela própria terra. Era feito de lajes de pedra paralelas que pareciam perfeitamente geométricas, como se tivessem sido feitas artificialmente. Zemukov e sua equipe decidiram se aventurar mais fundo e o que descobriram dentro do poço foi extraordinário. As paredes eram retas e polidas, estendendo-se por 40 metros de profundidade da montanha, antes de se abrirem em um amplo salão subterrâneo com 36 metros de altura. As paredes retas deste poço foram construídas a partir de grandes blocos megalíticos que se encaixavam em ângulos retos, com lacunas mínimas. Havia até pedras grandes que pareciam colunas. No geral, as dimensões exploradas do poço, desde a parte superior até a plataforma inferior, abrangem mais de 100 metros. Arthur e sua equipe ficaram completamente pasmos. Concluíram que qualquer que fosse esta estrutura pré-histórica era, sem dúvida, uma construção de enorme escala. Eles encontraram paredes estreitas, perfeitamente retas e polidas, que se estendem por 40 metros de profundidade na montanha. Zemukov observou ainda que as paredes polidas feitas de blocos megalíticos eram muito semelhantes às encontradas nos eixos das pirâmides egípcias, precisamente na grande galeria da pirâmide de Quéops, cujos blocos são aproximadamente do mesmo tamanho. E tal como as antigas estruturas avançadas do Egito, esta antiga galeria provavelmente também serviu para algum tipo de função tecnológica avançada e provavelmente fazia parte de uma estrutura maior. A expedição demorou mais de 1 hora para chegar ao fundo da estrutura, o que exige muita experiência e resistência em escalada. E acredita-se que existam câmaras e canais adicionais que vão muito mais fundo no subsolo e que ainda não foram descobertos. Devido ao tamanho colossal do poço subterrâneo, apenas uma pequena parte dele é explorada. Os alpinistas avançaram 100 metros mais fundo e se depararam com passagens estreitas nas quais não conseguiam entrar. A equipe concluiu que esta estrutura, qualquer que fosse, era de fato feita pelo homem, já que não havia análogos em nenhum outro sistema de cavernas do mundo, especialmente cavernas que possuíam paredes planas, paralelas, polidas, blocos retangulares, com bordas retas. A presença do que parecia como uma solução entre o encaixe perfeito dos blocos e a ausência de fissuras oblíquas, características do tufo. Mas como isso é possível? Como poderiam gigantescos blocos de pedra perfeitamente planos de 200 toneladas serem montados com tanta precisão em um poço tão estreito no subsolo? Que tipo de tecnologia foi utilizada para a construção do poço Cara Hora? Expedições adicionais dentro do poço foram feitas por Vadim Chernobrov
chefe da Kosmopoisk, uma organização que pesquisa diferentes anomalias na Rússia. Vadim e sua equipe, junto com Artur Zemukov, subiram no poço e filmaram a experiência para um documentário exibido na televisão russa. Chernobrov até mapeou as partes descobertas do poço, medindo cuidadosamente as dimensões e a escala do local. Aqui está uma foto do mapa feito por ele. Como você pode ver, esta não se parece com nenhuma outra caverna conhecida em qualquer lugar do mundo. E aqui podemos ver uma demonstração em 3D do poço, onde o local está colocado ao lado de um foguete espacial soviético. Certamente parece mais uma estrutura artificial, em vez de uma caverna natural. Além disso, ninguém sabe a que profundidade ela realmente vai e o que mais está escondido no subsolo. Mas, se esta é uma construção pré-histórica avançada feita pelo homem, qual era o seu propósito? Há várias teorias. Segundo Vadim Chernobrov, tratava-se de uma estrutura feita pelo homem, que não se destinava à habitação humana devido às passagens estreitas, nas quais nenhuma criança consegue passar, juntamente com os numerosos orifícios minúsculos, onde dificilmente cabe uma mão humana. Ele observou que cada uma dessas mini-cavidades são muito profundas, onde nem mesmo as luzes das lanternas chegam ao fundo. Isso o levou a acreditar que essa estrutura tinha uma finalidade tecnológica. Ele observou que as misteriosas cavidades dentro das pirâmides egípcias, que visitou inúmeras vezes, também não eram destinadas à movimentação de pessoas e serviam a algum tipo de finalidade tecnológica, assim como as do Poço Kara Hora. Только потому, что мы провели параллели с Эльбрусом. И когда стали искать рядом... Могла быть странная пещера. Впрочем, открытую полость в горах геологи не считают. Os poços sofisticados que encontramos no Egito também conduzem ao subsolo e muitas vezes levam a câmaras com finalidades desconhecidas. Ninguém sabe para que eram usados, mas claramente não foram feitos para serem percorridos por humanos, pois não existem escadas, degraus ou qualquer outro método para subir dentro deles. Não há marcas de queimaduras nas paredes causadas por tochas, o que significa que não havia qualquer visibilidade no interior. Além disso, não há hieróglifos, artefatos ou qualquer outra coisa que possa indicar a presença humana ou um propósito cultural e religioso. Parecia que a intenção deste sistema era puramente prática, mas desconhecidas para nós. Vadim Chernobrov somente pôde especular, dizendo que poderia ter sido algum tipo de planta, parte de uma antiga fábrica avançada ou algum tipo de ressonador. Ele disse ainda que poderia ser um dispositivo para pesquisas sismológicas ou até mesmo um antigo gerador de energia. Outros pesquisadores trouxeram teorias diferentes, acreditando que esta era a parte subterrânea de uma pirâmide perdida há muito tempo, que ficava na superfície da montanha e atualmente não existe mais. Os alpinistas que entraram acreditaram que o local servia para algum tipo de ventilação, pois notaram que havia um fluxo constante de ar circulando e vindo de baixo. Apesar de todas as diferentes teorias, todos que subiram na caverna concordaram que esta estrutura, seja ela qual for, foi certamente criada artificialmente. Mas se isto realmente fazia parte de um complexo subterrâneo avançado construído por uma civilização pré-histórica, como é possível que ninguém nunca tivesse ouvido nada sobre tal civilização na região? Bem, a questão é que havia certas pessoas que conheciam a estrutura subterrânea muitas décadas antes de Artur Zemukov realmente descobri-la. Na verdade, Artur não descobriu o poço por pura sorte ou acidente. Ele estava procurando por isso há muitos anos. Zemukov estava estudando os documentos e vestígios deixados pelos alemães nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler, juntamente com vários outros oficiais nazistas de alto escalão, foi profundamente influenciado pelo ocultismo.
Estas crenças estavam entrelaçadas com a ideologia da sociedade Thule, um grupo esotérico que procurava explorar e reviver antigas tradições arianas. Heinrich Himmler, chefe da SS, era particularmente obcecado por estas ideias e fundou o Ahnenerbe, um instituto dedicado à investigação da herança ancestral e das práticas ocultas da raça ariana. A Ahnenerbe, oficialmente conhecida como Sociedade de Pesquisa e Ensino do Patrimônio Ancestral, conduziu inúmeras expedições a várias partes do mundo, incluindo o Tibete, em busca de uma mítica cidade subterrânea conhecida como Shambhala. Esta busca foi motivada pela crença de que Shambhala detinha poderes místicos e tecnologia antiga avançada, que poderia ser aproveitada para promover as ambições. Adicionalmente, procuraram encontrar ligações com a raça ariana, na esperança de legitimar as suas teorias raciais e as propagandas. Em 1938 a 1939, uma expedição liderada pelo oficial SS Ernst Schaefer foi enviada ao Tibete sob o pretexto de pesquisa científica. Embora os objetivos principais declarados fossem estudos antropológicos e botânicos, havia uma missão secreta para investigar os mitos de Shambhala e descobrir qualquer conhecimento ou artefatos antigos em potencial que pudessem ajudar a causa nazista. No verão de 1942, os militares alemães lançaram a Operação Edelweiss, uma grande ofensiva destinada a capturar as regiões ricas em petróleo do Cáucaso, particularmente os campos petrolíferos de Baku, no Azerbaijão. Garantir estes recursos foi crucial para o esforço de guerra alemã, uma vez que o petróleo era essencial para alimentar as operações da Wehrmacht. A ofensiva fazia parte de uma estratégia mais ampla para privar a União Soviética dos seus recursos vitais e para ganhar uma posição estratégica na região. Para além dos objetivos militares imediatos, os nazistas nutriam interesses ideológicos no Cáucaso. As organizações ocultistas nazistas e os membros da Ahnenerbe acreditavam que a região poderia conter pistas sobre as origens da raça ariana. Eles especularam que as antigas civilizações arianas prosperaram no Cáucaso, deixando para trás vestígios do seu conhecimento e cultura avançados, incluindo vastas cidades subterrâneas. Parece que os alemães estiveram muito perto de descobrir o poço subterrâneo Kara Hora, pois muito próximo da entrada do poço, no topo da montanha, havia uma suástica esculpida numa pedra pelos alemães. Talvez a suástica tenha sido deixada como marca de identificação pelos pesquisadores nazistas, que sabiam que estavam muito próximos de descobrir a cidade subterrânea dos arianos. O que é ainda mais estranho é que também foi encontrado na região uma escultura suástica mais antiga que nada tem a ver com os alemães. Poderia esta suástica ter sido deixada pela antiga civilização avançada que construiu o poço Kara Hora? Estariam os nazistas imitando essas pessoas com sua suástica e ideologia? Foi assim que Artur Jemukov finalmente descobriu o complexo subterrâneo, não com seu conhecimento como espeleólogo, mas com sua pesquisa sobre o ocultismo e textos antigos e lendas da região. Na verdade, ele aprendeu que no norte do Cáucaso, inúmeras lendas antigas sobre vastas cidades e cavernas subterrâneas foram passadas de geração em geração. Artur Jemukov acreditava que sua descoberta do poço Kara Hora era apenas o começo e que havia inúmeras estruturas mais notáveis, cidades subterrâneas e complexos escondidos nas profundezas da montanha. Estranhamente, pouco antes de lançar novas expedições em busca desses locais antigos, uma misteriosa tragédia interrompeu a pesquisa. Em 2015, Artur Jemukov foi atropelado por um carro, tendo relatado alguma descoberta importante no dia anterior. Mas isso não é tudo. Viktor Chernobrov, o fundador e líder da organização Kosmopoisk, que foi acompanhado por Jemukov em sua própria expedição ao poço Kara Hora, também morreu 2 anos depois de câncer.
houve também mais 3 pessoas associadas à pesquisa que também morreram misteriosamente. Não podemos dizer se todas essas tragédias são apenas uma coincidência ou algo muito maior. Até hoje, quase não há informações sobre o Poço Kara-Hora ou quaisquer outras expedições ou descobertas na região do Cáucaso. A única coisa que encontramos foram 2 álbuns de 2017 e 2018 de um homem chamado Alexander Sploshnov, que se aventurou pela região e até desceu no Poço Kara-Hora. As fotografias que ele fez do Poço Kara-Hora são notáveis e mostram o poço geometricamente preciso, com paredes polidas e enormes blocos megalíticos. Mas não foi apenas isso que chamou a atenção de Sploshnov. Ele fez inúmeras fotos de coisas interessantes que encontrou na região ao redor da entrada do Poço Kara-Hora. Aqui está uma foto da famosa suástica deixada pelos alemães nazistas que pesquisavam a área. E aqui ele fotografou uma pedra interessante, que parece ter marcas de máquina. Nesta foto, Sploshnov capturou uma formação rochosa que está quase inteiramente enterrada no solo e na vegetação, mas que parece fazer parte de uma estrutura feita pelo homem há muito esquecida. Parece que a pedra apresenta cortes precisos e superfícies planas, que foram modificadas artificialmente. E nesta parte de Kara-Hora, parece que há enormes blocos de pedra empilhados, com tudo abaixo deles enterrado no chão. Mais uma vez, podemos ver cortes precisos com ângulos retos e paredes planas. Dê uma olhada nas estranhas formas da pedra que ainda são visíveis. Parece uma formação natural, ou uma pedra modificada artificialmente, parte de outra estrutura megalítica. Parece que toda a área de Kara-Hora está repleta de blocos de pedra que parecem ter sido cortados com precisão com algum tipo de máquina e provavelmente usados para grandes empreendimentos de construção. Basta comparar a superfície perfeitamente plana e polida do bloco abaixo com a rocha naturalmente erodida acima. Poderia ter sido esta uma antiga pedreira usada pela mesma civilização pré-histórica que construiu o Poço Kara-Hora? Aqui podemos ver claramente marcas precisas de máquina na superfície da rocha, que provavelmente foram deixadas após a extração dos blocos de pedra. E observe a precisão mostrada nesta foto, onde as rochas estão perfeitamente unidas, quase sem lacunas, e exibem essas formas fascinantes. Não vimos nenhuma formação natural parecida com esta. Alexander Sploshnov fotografou toda a sua jornada entrando no Poço Kara-Hora, desde a entrada do local até sua descida e todo o caminho até os setores mais baixos do poço. As fotos são de qualidade notável e podem ser usadas para pesquisas futuras. A descoberta do Poço Kara-Hora, no norte do Cáucaso por Artur Zemukov, em 2011, levantou profundas questões sobre a história humana antiga e as capacidades tecnológicas perdidas no tempo. O mistério que cerca o local continua a cativar aqueles que ponderam sobre as habilidades e conhecimento das civilizações antigas. Alguns acreditam que esta é a prova definitiva de uma civilização pré-histórica tecnologicamente avançada, enquanto outros acreditam que é uma formação natural. Como já explicamos, muitos dos pesquisadores mais ativos já morreram e nenhuma notícia sobre isso foi ouvido nos últimos anos. A verdadeira origem e propósito do Poço Kara-Hora continua a ser um mistério. Se um dia for provado que é uma construção de uma civilização antiga avançada, a estrutura seria um dos maiores sítios megalíticos da Terra. Mas e você? Já conhecia essa mega estrutura ou conheceu aqui? Comente aí embaixo e aproveita para deixar a sua opinião sobre esse vídeo. Caso tenha gostado, pedimos que deixe o seu like para ajudar o vídeo a ser recomendado para outras pessoas. Caso queira acompanhar o canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você será informado sempre que postarmos um próximo vídeo. Aproveita para assistir nosso outro vídeo. É só clicar no quadrado que está aparecendo na tela. E é isso, vamos ficando por aqui
e até a próxima!